Esse vídeo é para você que estuda, mas na hora da prova e de resolver exercício é como se tivesse esquecido todo o conteúdo, como se você não estivesse estudado nada e você que se julga com uma péssima memória. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Marque o X no Lugar Certo. E eu vou falar aqui para você nesse vídeo sobre 3 pilares para como ter uma boa memória. Vem comigo. Só que antes de falar desses 3 pilares, eu quero te falar que o esquecimento é uma reclamação constante dos concurseiros. Eu tenho muitos conhecidos, você também deve conhecer muitas pessoas que sempre ficam reclamando: nossa, eu estudo, mas eu não consigo gravar nada, eu tenho uma péssima memória. Eu mesmo tinha uma conhecida chamada Fabiana, na verdade uma aluna, que estava tentando um concurso para progressão na carreira na instituição que ela estava. E ela falava comigo: professor, eu estudo muito, eu me dedico, mas é como se eu não lembrasse de nada. E ela já estava quase desistindo do seu sonho de tentar progredir na carreira, de fazer esse concurso. E aí eu expliquei para ela: talvez o seu problema não é que você tenha uma péssima memória, uma memória ruim. O seu problema talvez é a forma como você está estudando. Porque se você é um indivíduo saudável, você que está me assistindo, né? Se você é um indivíduo saudável, você tem todo o arcabouço necessário para ter uma boa memória. E eu quero te falar que a memória ela é um processo. A gente tem etapas para memorizar, para aprender e fixar o conteúdo. E talvez você que está me assistindo aqui hoje, que está me assistindo aqui agora e que se julga com uma péssima memória, é porque você não está estudando da maneira correta, não está aplicando as técnicas e não está seguindo o processo correto para ter uma boa memória. E eu quero te falar que essa aluna minha, Fabiana, depois ela aplicou os métodos que eu ensinei para ela e ela conseguiu ser aprovada, né? Conseguiu passar aí o concurso que ela estava almejando. E isso é fantástico, né? Você ajudar uma pessoa a transformar a sua vida através de um concurso público, através do avanço aí na carreira e nos estudos. Bom, antes de me esquecer, deixa eu me apresentar, né? Já que a gente está falando aqui de esquecer, não posso esquecer de me apresentar. Meu nome é Bruno Bicalho, sou especialista em aprovação para concurso, eu já fui aprovado em 5 concursos e tenho ajudado muitos alunos nessa jornada de preparação para concurso e tenho ajudado esses alunos a conseguirem a sua tão sonhada aprovação. Eu quero te ajudar também com essa aula aqui que a gente está apresentando sobre os 3 pilares para ter uma boa memória. Bom, eu quero te falar que o fato é que se a gente não estudar da maneira correta, a gente vai esquecer. O esquecimento ele faz parte da nossa vida. De certa forma, o esquecimento ele é até positivo. Existem várias teorias que falam do esquecimento. A teoria da deterioração, por exemplo, né, uma teoria, deixa eu apontar aqui com o meu marcador a laser para a gente interagir melhor. Então aqui, essa teoria é uma delas, teoria da deterioração ou curva do esquecimento, postula que com o tempo o conhecimento ele vai se perdendo. Teoria da interferência de conhecimentos novos sobre conhecimentos antigos. Teoria de falha na recuperação, a dificuldade de recuperar as memórias, elas até existem lá, mas existe uma dificuldade de recuperá-las. Teoria de falha nos esquemas, aquilo que a gente tenta aprender novo não encaixa nos esquemas pré-existentes. Então essas são algumas das teorias que falam que a gente esquece. E esquecer é bom, de certa forma, para alguns momentos. Por exemplo, imagine se você lembrasse de tudo de ruim que você já viveu até hoje. Aquilo ficasse na sua mente o tempo todo. Seria péssimo, né? Imagina também se a mente da gente estivesse resgatando todas as informações o tempo todo. A gente pode entender o cérebro como se fosse um computador que tem uma capacidade de memória. E aí, se o computador está carregado de memórias que são desnecessárias, o computador começa a ficar lento. Poderia acontecer isso também com o nosso cérebro. Por isso que a gente esquece, por isso que essas teorias tentam explicar o esquecimento. Agora, o que não pode acontecer? É você se dedicar e esquecer do conteúdo, não é mesmo? No dia da prova lá, dá aquele branco, na hora de resolver um exercício, uma questão, você não conseguir se lembrar do conteúdo. Isso é algo que não pode acontecer. É por isso que muitos candidatos são eliminados de um concurso, muitos candidatos não conseguem aprovação, porque eles não conseguem pegar a informação, o conhecimento, o dado que eles estudam e jogar para a memória de longo prazo. O importante para você que está fazendo concurso, para você que está estudando para uma prova, é que essa informação
ela seja duradoura, que ela passe para a memória de longo prazo. E por que que isso não ocorre na maioria das vezes? Porque os concurseiros, eles se comportam como alunos, se comportam como aqueles indivíduos passivos que apenas recebem o conteúdo. Eles não estudam de maneira ativa, não aprofundam, dão só aquela lidinha, pega o material didático, dá aquela lida, assiste videoaula, é muito comum. Tenta identificar aí seus amigos, perguntar às pessoas como que elas estudam, a maioria das pessoas. É o quê? Videoaula, então assistir aula de um professor presencial, ir para o cursinho, ler a apostila e depois fazer exercício. Quando faz exercício, porque muita gente, desculpa a sinceridade, tem até preguiça de fazer exercício. Então esse é o básico. Assiste videoaula, dá uma lida superficial e faz exercício. O resultado da maioria dessas pessoas é o quê? Chega no dia da prova, é reprovado porque não lembra do conteúdo. Bom, eu quero te mostrar aqui então essa curva de Ebbinghaus, que é a curva do esquecimento, foi o pesquisador, né, que desenvolveu essa teoria, e ela fala o seguinte, que com o tempo, observem esse gráfico aqui, com o tempo, o conhecimento ele vai se deteriorando, ele vai se perdendo. Esse gráfico aqui mostra um estudo em que as pessoas tinham que lembrar palavras que eram estudadas. E observe que no primeiro minuto aqui, né, no primeiro momento, essas pessoas, elas se lembravam de 50 palavras, né? Lembravam de quase todas as palavras, ou todas as palavras as quais elas deveriam lembrar. Depois de 5 minutos, ó, se a gente olhar aqui, 5 minutos já tem uma perda, ok? 10 minutos, mais perda. 20 minutos, perde mais, 60 minutos, um dia, 7 dias, até 30 dias em que todo esse conhecimento, praticamente quase todo o conhecimento ali foi perdido. A pessoa esqueceu, esse conhecimento foi deteriorando. E para evitar que a gente esqueça, eu peguei aqui a curva do esquecimento, que ela é muito comum, muito clássica e fica claro aqui para a gente entender. Para evitar que a gente esqueça esse conteúdo aqui, o que a gente tem que fazer? A gente tem que aplicar técnicas de memorização, entender os processos de memorização. Então eu tenho que tentar manter essa curva, né, como se fosse uma reta aqui, ok? Como se fosse uma reta. E aí eu tenho que aplicar técnicas para puxar ela aqui, ó, puxar ela para cima, ok? Tem que fazer isso aqui. E é por isso que eu trouxe aqui para vocês os 3 pilares para uma boa memorização. E esses 3 pilares, eles vão formar o método REC. Lembra lá daquela tecla de gravar, que tem alguns aparelhos, né, que gravam vídeo, que grava áudio, tem a tecla REC, que é Record, que é de gravar, é mesmo? E quais são esses 3 pilares? É a repetição, elaboração, consolidação. Repetição, elaboração e consolidação. Então, para que eu tenha uma boa memória, não basta só dar aquela lida superficial. Eu tenho que repetir, elaborar e consolidar o conteúdo que foi estudado. Senão vai acontecer igual lá na curva de esquecimento. A pessoa vai dar uma lida, vai dar uma estudada superficial e ela vai perder o conteúdo. Vamos entender, né, esses 3 pilares aqui, vou explicar para você entender melhor esses 3 pilares. Bom, o que é a repetição? Existe um fundamento que quanto mais eu repito aquela informação, aquele conhecimento no meu cérebro, eu faço revisões, os neurônios que estão relacionados àquela informação, aquele circuito neuronal que está relacionado àquela informação, isso todo mundo sabe, né? Porque o cérebro é formado principalmente por neurônios, e os neurônios que são as unidades básicas aí, responsáveis pela memorização. Então, se eu for repetindo ali uma informação, um conhecimento, estudo, uma habilidade, aqueles neurônios eles começam a se disparar juntos, e neurônios que se disparam juntos, eles vão conectar juntos e fortalecer suas conexões. Por isso que é importante a repetição. E como que eu vou fazer a repetição ali de uma informação, de um conhecimento, de algo que eu já estudei? Através de revisões, produzir material de revisão, resumo, mapa mental, flashcard, você acessar esse material, fazer anotações. Então isso é uma forma de você rever. Você estudou, ok? E aí você foi lá, produziu seu material de revisão, e você, então, está repetindo aquele conhecimento na sua mente. Uma outra forma é fazer exercícios.
Toda vez que eu faço exercícios, eu estou rebuscando o conhecimento, então eu estou repetindo, favorecendo aí novas conexões, né, fortalecendo as conexões entre esses neurônios responsáveis pelaquela informação, por aquela memória. E existe, né, uma técnica muito conhecida que é a repetição intervalada, que é você fazer as revisões, e aí essas revisões podem ser feitas através da leitura de resumos, de mapas mentais, flashcards, exercícios, em intervalos estabelecidos. E aí é muito comum o pessoal falar revisão imediata, logo após uma sessão de estudos, revisão do dia seguinte, 7 dias, revisão de 15 dias, 30 dias. Então existe um programa já pré-estabelecido por pessoas, né, que entendem aí da área de preparação para concursos, de revisões, ok? Então basicamente é isso, revisão imediata, dia seguinte, 7 dias, 15 dias, 30 dias. Existe também algumas revisões que nem todos os candidatos eles vão ter muito tempo até o dia da prova. Quando a gente aplica essa revisão intervalada aqui, com períodos aí de meses, por exemplo, eu posso fazer revisões a cada 30 dias. Agora, às vezes a prova está chegando e eu tenho que fazer uma revisão mais curta, é o que eu chamo de método curto. Revisões ao longo de 3 dias em 3 horários. Então, isso aqui são formas de você repetir aquilo que você estudou para que essa memória, que era uma memória de curto prazo, se torne uma memória duradoura, memória de longo prazo. Bom, além da repetição, o método REC traz o segundo pilar, que é a elaboração. O que é isso? Bom, quando você faz aquela leitura superficial, aquela leitura intencional, na postura de um aluno, aquele que não é ativo, quando você assiste uma videoaula de um professor, você está sendo passivo. Se você só assistir a aula, você não está fazendo um processo de elaboração mental para que você favoreça essas conexões neurais. A memória, ela só vai ser formada através de novas conexões neurais, ok? E para isso, eu preciso de quê? De elaborar, fazer um processo de elaboração mental, aprofundar no conhecimento, aprofundar no conteúdo e ter uma postura mais ativa. Por exemplo, durante uma videoaula, quando você estiver assistindo lá a explicação do professor, faça correlações, pergunte o porquê, faça perguntas, interaja, faça representações mentais. E aí eu trouxe aqui no slide, ó, o processo de elaboração mental. Ele pode ser resumido aqui como perguntar o quê, como funcionam as coisas, quando acontece, com quem, prazo, e trazer isso à tona, trazer isso para a sua mente. Fórmulas, regras, fazer correlações. E existem diversas técnicas de memorização que te permitem fazer essa elaboração mental. Por exemplo, a técnica de fluxo das memórias. Você quer memorizar um conjunto de palavras, um conjunto de conceitos, você pode criar uma narrativa como se fosse um fluxo para memorizar aqueles conteúdos. Técnica de associação mental é você associar algo novo àquilo que você já conhece. É muito mais fácil a gente aprender quando a gente associa algo novo àquilo que já é conhecido na nossa mente. Representação mental, palácio da memória, empilhamento. Então tem diversas técnicas para você fazer uma elaboração mental e memorizar melhor, ok? Então aqui tem algumas perguntas, né, que são dicas aí para você fazer esse processo de elaboração mental. Saia da postura de aluno passivo, aquele que só recebe o conhecimento, tem uma postura ativa de estudante, que busca, que se correlaciona, que cria correlações, que se envolve ali com a aula, que se envolve com a disciplina, que se motiva. E aí ele está fazendo um processo de elaboração e favorecendo a formação aí de memórias de longo prazo, ok? E por último aqui, o terceiro pilar dessa metodologia REC é a consolidação. Olha só, talvez você esteja se preocupando apenas com métodos, com técnicas de memorização, com material didático. Mas se você já parou para pensar se o seu corpo, se a sua mente, se você está cuidando bem dele, se você está dormindo bem, se não, eu quero que você coloque aí uma atenção nesse ponto, tá? Não adianta nada a gente estudar, investir em técnica de memorização se o nosso corpo não está saudável, se a gente não está dormindo bem. Porque a formação de memórias ela é um processo que envolve uma modificação em nosso cérebro. Então, os neurônios eles vão
aumentar as suas conexões entre eles, formando novas sinapses, e isso ocorre através de modificação estrutural no nosso cérebro. Para que isso ocorra, eu preciso estar com o meu corpo saudável e eu também preciso de dormir bem. O sono é fundamental. É durante um sono de qualidade que as memórias são consolidadas, que elas deixam de ser memórias rápidas e se tornam memórias duradouras. É nesse momento que as memórias de curto prazo se transformam em memórias de longo prazo, que é o tipo de memória que você vai precisar no dia da sua prova. Então, aplicando esses 3 pilares aqui do método REC, você vai ter uma memória mais duradoura, uma memória de longo prazo e aprender de maneira mais rápida, de maneira mais eficiente. E aí eu te pergunto, será que realmente você tem uma memória ruim? Ou é porque você não está estudando da maneira correta? Bom, provavelmente você está estudando da maneira correta se você está tendo problema para memorizar conteúdos, para lembrar de conteúdos no dia da sua prova. É por isso que eu vou deixar aqui na descrição 3 links de métodos completos para você melhorar a sua aprendizagem, aprender mais rápido, aprender de primeira e também memorizar melhor. O primeiro link eu vou deixar aqui o programa Marque o X no Lugar Certo. Esse programa, ele é um programa completo de estudos. Para aquele estudante, tanto em nível inicial, médio quanto avançado, que ele quer ter acesso a ferramentas de aprendizagem, ferramentas de memorização para aprender a produzir flashcards, mapas mentais, como confeccionar exercícios, tipo de exercício, porque existe diferença entre exercícios. Tem exercício que é de aprofundamento, tem exercício que é de revisão, tem exercício que é de condicionamento para o dia da prova. Eu explico tudo isso nesse programa de curso Marque o X no Lugar Certo. Nesse programa também, o estudante ele tem acesso a planilhas para ele medir o desempenho, para que ele possa também fazer o planejamento dos seus estudos, colocar o edital, organizar o edital, planejar as revisões, ok? Então tudo isso vai ter lá no programa Marque o X no Lugar Certo. A resolução de questões também é algo fundamental. Você precisa aprender a resolver questões. E existem padrões que as bancas usam na hora de elaborar uma questão e isso facilita você chegar à resposta. Memorizar e aprender esses padrões é muito importante para você elevar rapidamente seus índices de acertos. E eu coloco aqui no programa Modelagem de Questões dicas, estratégias e todos os padrões que eu já modelei para facilitar a resolução de questões e você chegar à resposta correta e ter altos índices de acertos. E também aqui eu coloquei o programa NeuroX, como ter uma super memória para provas de concurso. Lembra dessas técnicas que eu falei para vocês de revisão intercalada, repetição intervalada, fluxo da memória, palavras da memória, técnica de associação mental, representação mental e muitos outros métodos estão aqui nesse programa NeuroX. Com ele, o estudante ele desenvolve rapidamente uma capacidade de aprendizado e de memorização para deixar de ser aquele estudante que esquece ali no dia da prova, deixa de ser uma pessoa que se julga com a memória ruim e desenvolve uma super memória. Ok? Então são esses 3 programas. Eu espero que eu tenha te ajudado aí com esse vídeo a você entender que você não tem uma memória ruim. E assim como a Fabiana, e se julgava com uma péssima memória e depois ela viu que estava com o processo errado, que ela precisava corrigir a sua forma de estudar e o seu processo de memorização, eu quero também te ajudar, ok? Espero ter te ajudado com esse vídeo. Não esqueça de deixar aquele like no vídeo, se inscrever no canal e aproveita para me seguir lá no Instagram, onde eu posto conteúdo gratuito e de qualidade. Um grande abraço, te vejo em breve.